Olá, galerinha, tudo bem com vocês? Neste vídeo falaremos sobre as atividades de língua portuguesa da semana 1 do Plano de Estudo Tutorado, volume 4. Mas antes gostaria de falar para vocês, dar algumas orientações para vocês na realização dessas atividades. Quando falamos, conseguimos nos expressar pelas nossas articulações e tons de voz, não é verdade? Né? Nós articulamos, mudamos o tom de voz, né? Quando é uma pergunta, quando estamos exclamando, quando estamos finalizando uma fala. Mas e na escrita, né? Na escrita, temos que utilizar alguns recursos gráficos, como as pontuações e alguns verbos de elocução, para que possamos mostrar nossos sentimentos, né? Como que a pessoa vai entender que eu estou fazendo uma pergunta para ela na leitura? Ela está lendo um texto, como que ela vai entender, né? Como que ela vai saber se eu estou fazendo uma pergunta para ela? Através da pontuação, né? Através desses recursos gráficos. Vamos então compreender algum desses recursos? Vamos começar pela pontuação, né, que nós já vimos estudando já, e vamos relembrar também, já havíamos estudados até inclusive na sala de aula. Vamos falar do ponto final, pessoal. O ponto final é um que indica o fim de uma frase. Exemplo, Maria dormiu. Pronto, fim, Maria dormiu, né? Vamos falar também do ponto de exclamação, que é usado para indicar espanto, admiração, surpresa. Um exemplo, caderno lindo. Que caderno lindo! Quando a tia passa lá, né, dá uma olhadinha naqueles cadernos maravilhosos de vocês, ai, que saudade. Né? Eu estou exclamando. Quando eu estou falando, vocês já entendem pela entonação da minha voz, mas e quando eu estou escrevendo, né? Eu uso o ponto de exclamação. Ponto de interrogação, usado quando a frase indica uma pergunta. Exemplo, você fez as atividades? Vírgula, usado quando se dá uma pequena pausa, separando palavras e frases. Então, exemplo, era um príncipe bonito, educado e bondoso. Deu uma pequena pausa ali, né? Era um príncipe bonito, educado e bondoso, porque também a vírgula serve também para enumeração, né? Vamos continuar aqui no travessão, que é usado para indicar o início da fala de um personagem. Quando nós estamos conversando, nós conseguimos distinguir quem está falando, não é verdade? Eu estou falando, vocês falam, mas e quando nós estamos escrevendo? Esse sinal está indicando que alguém está falando. Exemplo, vamos estudar? Eu usei o travessão. Alguém está falando. No caso, sou eu. Vamos estudar? E também dois pontos, que indicam uma citação, uma enumeração, um esclarecimento. E ele é usado, gente, antes do travessão, tá? Exemplo, a menina falou. Ó, posso até usar lá do travessão. A menina falou, vamos estudar? Entenderam? Então, ele também é usado antes, né, na escrita, antes do uso do travessão, antes da fala, ok? Vamos agora falar um pouquinho sobre verbos de elocução. Mas o que são verbos de elocução? São verbos que anunciam um discurso, ou seja, introduzem uma fala, indica as atitudes e ações dos personagens. Então, esses verbos, eles nos indicam alguma atitude, né? Alguma ação que o personagem vai ter. Alguns trouxe aqui, né, alguns verbos de elocução: falou, gritou, perguntou, disse, chamou, não é verdade? Quando esses verbos de elocução aparecem, nós sabemos, já imaginamos, quando fala assim, a menina falou, então ela falou. A menina gritou, nós já sabemos que ela vai gritar, né? Esses verbos também nos ajudam no discurso, né, para indicar a atitude do personagem. Já que nós estamos falando de discurso, vamos relembrar? É toda situação que envolve a comunicação dentro de um determinado contexto e diz respeito a quem fala, para quem se fala e sobre o que se fala. Isso que eu estou fazendo aqui é um discurso, né? Eu estou falando com vocês. Eu estou fazendo um discurso, certo? E nós temos o discurso direto e o discurso indireto. Quando que é discurso direto? Quando os personagens que falam. Nesse caso aqui, eu estou falando com vocês. E quando é o discurso indireto? É quando o narrador diz as falas dos personagens. Tá, gente? Isso na escrita,
ok? Quando nós estamos oralmente falando, né, vocês já conseguem perceber tudo isso que eu estou falando, já conseguem perceber as minhas ações, né? A entonação da minha voz. Nós estamos falando isso quando nós estamos escrevendo, porque quando a gente escreve, não é para que alguém leia. Tudo que nós escrevemos, nós temos que pensar no outro. Quem vai ler este texto vai entender o que eu estou passando? Vai entender que nesse momento sou eu que estou falando ou que o personagem está falando? Vai entender a ação que eu vou fazer? Então, quando nós estamos escrevendo, nós temos que pensar em todos esses recursos gráficos. Como que, como que eu vou me expressar para que quem leia o meu texto entenda que neste momento eu estou falando, que neste momento eu estou perguntando, que eu estou exclamando, que nesse momento eu finalizei a minha fala, igual os verbos de locução, que nesse momento eu gritei, que neste momento eu chamei, né? E o discurso direto, quando você está fazendo um texto onde os personagens falam, você tem que usar esse tipo, as pontuações. Também no discurso indireto, a gente vê mais um pouco mais do fenômeno aí dos verbos de locução. Vamos ao exemplo, que fica bem mais fácil de entender. No discurso direto, eu vou à festa se você me acompanhar, disse João. Eu tenho o uso aí do travessão, que é indicando uma fala, né? E é o João que está falando, ó. Eu vou à festa se você me acompanhar, disse João. É a primeira pessoa. Quando a gente fala em primeira pessoa, é porque é a pessoa que está falando, certo? Agora vamos passar para o discurso indireto. João disse que ia à festa se você o acompanhasse. O ia é um verbo de elocução. Está nos falando de uma atitude de João. João disse que ia à festa se você o acompanhasse. Tá vendo que é a mesma frase? Porém, no discurso direto, eu tenho o uso do travessão, porque eu estou falando, ó, eu vou à festa se você me acompanhar, disse João. Na primeira pessoa, o João que está falando, né? Passando para o discurso direto, João disse que ia à festa se você o acompanhasse. Aí já é uma pessoa que está narrando. É o narrador. Quando a gente fala narrador, é aquele que está contando a história, né? Principalmente em histórias de contos de fada, já viu? Né? Era uma vez um castelo encantado. Nós temos uma pessoa narrando ali. É o narrador, né? Ele está nos contando a história. Ok? Isso é muito usado no discurso indireto, quando o narrador diz as falas dos personagens. E no discurso direto é quando os personagens que falam, tá bom? Então, eu trouxe para vocês essas orientações e vamos agora às atividades. No número 1, ó, leia atentamente os textos 1 e 2. Primeiro, faça uma leitura silenciosa, depois lê oralmente para alguém de sua família. Então, nós temos o texto 1, né, que estão sendo usados aí. Segunda, acordei cedo, ainda estava escuro. Eu detesto acordar no escuro. A única coisa boa era que era dia de escola. Você acha que fui? Claro que não. Tá vendo o uso da pontuação aí? Né? Esses usos dessas pontuações aí nos auxilia a entender se ela está fazendo uma pergunta, se ela está exclamando, certo? Então, vocês vão fazer a leitura deste texto, do texto 1. Depois vem o texto 2, ó, futuro querido diário, que nós estamos trabalhando o gênero textual diário novamente, né? Que nós vimos na aula, nas atividades passadas, o que, que é um diário, né? Que é uma coisa pessoal, que nós escrevemos, né? Que pode ser lido por outra pessoa ou não, depende do que nós estamos escrevendo. E ele também é uma fonte histórica, que nós vimos lá o Diário de Anne Frank, que contou, né, o dia a dia de uma menina que viveu na época da Guerra Mundial. Então, assim, nós temos aí essa questão do diário, que vocês já entenderam o que, que é, né? E no número 2, vocês vão ler novamente os textos 1 e 2, observando e analisando em que eles são diferentes. E em seguida, faça o que se pede. Na letra A, marque algumas características do gênero textual diário que podem estar presentes ou não nos textos 1 e 2. Então, nós temos aqui as características, tema, data, né, vocativo, que é a saudação, a linguagem na primeira pessoa, eu ou narrador do personagem. Nos pronomes possessivos, é meu, minha,
No corpo, que são os acontecimentos. Vocês vão marcar no texto 1 e no texto 2, se apresenta ou se não apresenta, tá bom? Continuando aqui também, citação de um outro personagem no corpo do texto, se teve outra pessoa que, né, que falou ali no corpo do texto, o texto dividido em parágrafo, letra maiúscula no início dos parágrafos, olha o uso da letra maiúscula, que a gente usa no início da frase e também nomes de pessoas, nomes de cidades, né, nomes próprios. Desenhos, se teve a despedida, se teve assinatura, você vai comparar o texto 1 e o texto 2 e vão marcar um X, se apresenta ou não apresenta. Terminando isso daí, vamos para a letra B. Pinte de amarelo no texto 1 a frase que marca a fala de uma outra personagem, indicando que a fala é feita de forma direta. Pista, a frase sinalizada pelo travessão. Então, está no discurso direto, o próprio personagem está falando. C. No texto 2, o narrador personagem narra o discurso e as reações de sua mãe como se fosse exatamente o que ela falou, sem introduzir a sua fala diretamente. Para manter essa fala de forma indireta, o narrador personagem usa alguns verbos, ações. Olha os verbos de elocução aí no último parágrafo. Esses verbos, ações, estão relacionados à ação de dizer. Pinte-as de verde, tá? Texto 3. Reescreva o trecho. Perdão. Número 3. Reescreva o trecho transformando em discurso direto, ou seja, fazendo as alterações no texto e colocando sinais de pontuação, como, por exemplo, dois pontos, que nós vimos que são utilizados antes da fala, o travessão, que indica a fala, nas falas necessárias. Ah, esqueci da hora de tomar banho, mas é que hoje eu falei tudo isso que acabei de escrever para minha mãe e depois perguntei se podia ficar sem tomar banho, mesmo porque eu estava me sentindo muito limpa. Nós vamos pegar esse trecho aí, vamos reescrever ele no discurso direto, usando os dois pontos quando necessário, né? E o travessão quando for a fala. Então, esse trecho aqui está no discurso indireto. É quando o narrador está narrando, né, a fala dos personagens. E vocês vão pegar esse texto e reescrever usando no discurso direto. É quando o próprio personagem fala. Só para fazer só por informação mesmo, nós temos aqui, ó, esse parênteses aqui, né, com essas chaves, essa chave aqui com esses três pontinhos, significa que esse texto é uma parte de um texto maior, tá? Então, geralmente, quando nós encontramos um texto que tenha esse símbolo aqui, é porque foi tirado, é um trecho, né, tirado de um texto. Ok, pessoal? Qualquer dúvida pode estar nos chamando. Bons estudos. Beijo no coração de vocês e muita atenção na realização das atividades, caprichos e tchau, tchau!